Olá, meus amigos. Meu nome é Alexandre e o assunto de hoje é a importância da didática. Para isso, vamos analisar essa charge que foi extraída da questão número 26 da prova para o curso de letras do ENAD 2017. A professora chegou na sala de aula e disse: "Crianças, essa semana iremos estudar as regiões Sul e Sudeste. Vamos aprender as diferenças entre elas." E, nesse momento, foi interrompida pelos alunos. Raimundo empolgadamente falou: "Oxente, finalmente vou poder contar um monte de história lá da minha terra." Em seguida, Marina complementou: "Baguri, e eu lá dos Pampas." Rapidamente, a professora, com sobrancelhas franzidas, cortou as asas da imaginação, dizendo: Não temos tempo para essas bobagens, Marina. E Raimundo, trate de falar o português corretamente." Essa charge apresenta uma miríade de reflexões possíveis, entre elas o desrespeito aos professores, caracterizado pela interrupção feita por Raimundo e Marina, agravado pela oportunidade perdida pela professora de se ensinar o respeito quando outra pessoa está falando. Também podemos destacar a desmotivação ou tristeza que a professora causou aos alunos quando corrigiu os erros de português na fala de Raimundo e considerou bobagens o que Marina falaria sobre o Sul. Ao pedir que os alunos abrissem os livros na página 45, combinado com a expressão perda de tempo com histórias, podemos fazer nossa terceira reflexão sobre a própria quantidade de conteúdo em uma grade curricular. Fica a seguinte pergunta: será que foi reservado tempo para educação, diálogo e troca de conhecimento entre alunos e professores, ou apenas ensinando, despejando o conteúdo sem a devida preocupação com a aprendizagem eficaz? E por fim, a quarta reflexão seria a própria ausência de métodos adequados de ensino, onde o professor calou os alunos, envergonhando-os na frente de seus colegas e desconsiderou os conhecimentos prévios deles acerca do tema. Os conhecimentos prévios não devem ser desconsiderados pelos educadores. Só através deles que podemos fixar melhor os fundamentos que serão utilizados na construção do conhecimento e descoberta de novos saberes. Não se pode menosprezar as bagagens dos alunos, pois trazem consigo informações obtidas por meio de interações com o mundo natural, crenças partilhadas no seu entorno ou até mesmo relacionadas ao próprio aprendizado escolar acumulado. Portanto, cabe ao professor guiar, conduzir, elaborar e promover os meios de fazer com que o aprendiz seja capaz de receber as novas informações e combiná-las com os seus conhecimentos prévios. A interação e a racionalização entre os conhecimentos prévios e as novas informações formam o que conhecemos como aprendizagem significativa. Talvez um bom caminho ao ministrar essa aula seria utilizar os primeiros momentos da aula para descobrir, através da observação, o que cada aluno sabe sobre o Norte e o Sul, dando liberdade para que eles contem as suas histórias e apresentem conhecimentos prévios acerca dessas regiões. Esse exercício estimularia a oratória e a capacidade de síntese. Quanto aos demais alunos, enquanto ouvem os colegas, aprenderiam a não interromper quando alguém está falando. Ao final dessa dinâmica, o professor conseguirá identificar os conhecimentos prévios de cada aluno e construir a partir daí as estratégias para a assimilação dos novos conhecimentos. Uma vez captado o conhecimento prévio e as individualidades do grupo, organizaria os pensamentos, conceitos, mitos e verdades, tentando relacionar, desmistificar e contextualizar o conhecimento prévio da turma com o que será ensinado adiante. Após a preparação e o nivelamento do conhecimento, ao ministrar o conteúdo, deve-se fixar o conhecimento, destacando os pontos fundamentais a serem absorvidos pela classe. A fim de tornar o aprendizado mais atrativo,
podemos propor algumas atividades, como por exemplo, pintar ou desenhar os pontos turísticos, cantar, ouvir e conhecer as músicas das regiões Norte e Sul, apresentar, preparar, disponibilizar comidas típicas ou até mesmo contar as histórias locais. Também é importante que as dinâmicas provoquem nos alunos a curiosidade acerca das regiões. Assim, ao término da aula, continuarão querendo conhecer mais as regiões Norte e Sul, estudando por conta própria e ampliando seu conhecimento, mesmo fora da sala de aula. Para fecharmos o tema, destacamos que a avaliação pode ser feita em duas etapas. A primeira é a avaliação prévia durante os primeiros momentos da aula, como dito anteriormente. Nessa etapa, o professor deve fazer apontamentos sobre os aprendizes, identificando as dificuldades individuais, tais como os erros de português, exposições de ideias de forma incoerente ou embaralhadas, pouco conhecimento prévio comparado aos outros alunos da sala, qualquer outro ponto relevante identificado e que deva ser monitorado e trabalhado ao longo da jornada dos alunos. A segunda avaliação é aquela voltada para o desenvolvimento das atividades, onde será observado se os alunos estão entendendo as atividades, se participam ativamente e se são capazes de recontar ou explicar o que aprenderam. Essas foram as reflexões sobre a charge e a importância da didática. Após todas as análises tecidas sobre o tema, fica fácil perceber que a professora não deveria ou não precisava ter agido daquela maneira. Ela poderia ter respondido ao Raimundo e à Marina que poderiam contar as suas histórias, mas que antes ela explicaria como ia ser a dinâmica, onde ela iria introduzir os assuntos e depois cada aluno poderia expor o que conheciam dessas regiões. Assim, todos os conhecimentos prévios e as histórias contadas pelos alunos seriam ouvidas pela professora e pelos demais colegas. Dessa maneira, a professora poderia evitar a frustração nos alunos, além de aproveitar a motivação de cada um ao contar suas próprias histórias. Poderia ainda adicionar e ensinar os novos conhecimentos. Essas foram algumas reflexões e não tenho aqui a pretensão de esgotar as possibilidades, apenas semeei algumas ideias acerca da didática. Como reflexão, eu gostaria de deixar a seguinte frase de Paulo Freire: não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes.